Pedro era um homem simples, sempre lutando para manter a cabeça acima da água. Seu emprego mal pagava as contas, e as dívidas continuavam se acumulando. Ele já tinha tentado de tudo, de empréstimos, horas extras, pequenos bicos, e nada parecia ser suficiente. A pressão financeira estava acabando com ele, e Pedro se sentia encurralado, sem saída. Foi então que, em uma noite de desespero, Pedro ouviu um boato estranho. Um colega de trabalho comentou sobre um homem que poderia resolver todos os problemas de quem estivesse disposto a fazer um pacto. A promessa era simples: dinheiro rápido, riqueza imediata, uma solução definitiva para todas as suas angústias. Mas havia um aviso, um sussurro no final da história: tudo tem um preço. Desesperado, Pedro não pensou duas vezes. Encontrou o homem misterioso em uma praça deserta, à meia-noite. O sujeito vestia um terno impecável, mas havia algo de errado com ele. Seu sorriso era largo demais, seus olhos pareciam poços sem fundo, e sua voz era como o som de portas rangendo em uma noite fria. Ele segurava um contrato antigo, com letras miúdas e carimbos de cera vermelha. "Você quer dinheiro, Pedro?" disse ele, com um tom que misturava compreensão e algo sinistro. "Tudo o que precisa fazer é assinar aqui, e sua vida mudará para sempre." Pedro, tomado pelo desespero e pela tentação, assinou sem hesitar. Em questão de dias, sua vida virou de cabeça para baixo. O dinheiro veio como uma avalanche, um prêmio de loteria que ele nunca tinha jogado, uma herança de um parente distante, promoções e bônus no trabalho. Pedro finalmente estava vivendo o sonho, quitou suas dívidas, comprou uma casa nova, um carro de luxo e passou a viver como sempre sonhou. Mas, à medida que a fortuna crescia, Pedro começou a perceber que algo estava errado. Sentia como se estivesse sendo observado o tempo todo. Sombras passavam pelo canto de seus olhos, sempre à espreita. À noite, os espelhos de sua casa refletiam algo que não deveria estar ali, uma figura alta e indistinta, parada, apenas olhando para ele. Ele sentia um frio cortante, como se o próprio ar ao seu redor estivesse apodrecendo. Até que, uma madrugada, Pedro acordou de um sono agitado e viu uma figura sombria parada ao pé da cama. Era o homem do pacto, mas agora sua aparência era macabra, e a pele estava pálida como um cadáver, os olhos eram buracos negros sem alma, e seu sorriso se transformará em um esgar de malícia pura. "Pedro, é hora de pagar o preço", disse ele, em uma voz que parecia arranhar a própria realidade. Pedro tentou argumentar, desesperado, suplicando por mais tempo, mas o homem não ouvia. Ele estendeu a mão e, com um simples toque, Pedro sentiu uma dor indescritível. Era como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele, sua energia, sua alma, tudo o que ele era. Enquanto gritava, as paredes do quarto começaram a escurecer, e imagens dos momentos em que gastou aquele dinheiro fácil surgiam ao seu redor, distorcidas, transformadas em cenas de terror e arrependimento. Quando os gritos finalmente cessaram, Pedro havia desaparecido. Ninguém sabia onde ele estava, nem o que havia acontecido. Tudo o que restou foi uma sala vazia, com uma atmosfera de frio eterno e um bilhete misterioso deixado em cima de sua mesa. No bilhete estava escrito: "O dinheiro fácil tem um preço alto, e quem paga é sempre você." Dizem que, se alguém tentar encontrar esse homem misterioso para fazer um pacto, ele sempre aparece disposto a realizar seu desejo. Mas nunca se engane, ele sempre volta para cobrar, e o preço é muito mais caro do que qualquer um jamais imaginaria. Cuidado com o que você deseja, pois algumas riquezas não se compram com dinheiro, mas sim com a própria alma. Lucas era um homem simples, preso em uma rotina difícil e afogado em dívidas que não paravam de crescer. Cada conta vencida e cada cobrança que recebia só aumentavam seu desespero. Ele sentia como se estivesse encurralado, sem saída, com o peso do mundo sobre seus ombros.
Em uma noite chuvosa, enquanto se refugiava em um bar mal iluminado, Lucas ouviu uma conversa peculiar entre dois homens sentados ao lado. Eles falavam sobre um ser enigmático conhecido como o Senhor das Promessas, alguém que, segundo a lenda, oferecia tudo aquilo que uma pessoa desejasse, desde que estivesse disposta a pagar o preço. Aquela conversa ficou gravada na mente de Lucas. Seria a solução para seus problemas? Com a esperança como seu único guia, Lucas seguiu as instruções para encontrar o Senhor das Promessas. Ele foi até um antigo casarão abandonado na periferia da cidade, um lugar envolto em escuridão e mistério. Ao entrar, encontrou uma sala fria e mal iluminada, onde uma figura estava sentada à mesa. Era um homem de terno escuro, mas seu rosto parecia distorcido, como se estivesse sempre em movimento, impossível de focar. Lucas, você está aqui por dinheiro, não é? Disse a figura, sem sequer mover os lábios. A voz soou em sua mente, fria e serena. Lucas, sem hesitar, disse que sim, implorando por uma chance de mudar sua vida. O homem então lhe entregou um contrato, escrito em uma língua desconhecida. Assine, e tudo o que você deseja será seu, prometeu ele com um sorriso que não transmitia nenhuma bondade. Desesperado e sem opções, Lucas assinou o contrato. Naquele instante, sentiu um frio intenso passar por ele, como se algo tivesse sido arrancado de sua alma. Mas nos dias que se seguiram, sua sorte mudou como por mágica. Lucas encontrou dinheiro em lugares inimagináveis, ganhou um grande prêmio de loteria e todos os seus problemas financeiros simplesmente desapareceram. No entanto, a euforia logo deu lugar à inquietação. O dinheiro parecia surgir em lugares cada vez mais estranhos, moedas caindo do teto, notas de dinheiro saindo das frestas do chão. Algo estava definitivamente errado. E então começaram as aparições. Uma noite, Lucas acordou com sussurros vindos do canto escuro de seu quarto. Quando acendeu a luz, viu o homem de terno, o Senhor das Promessas, parado ali, observando-o com um sorriso cruel. Mas agora seu rosto estava completamente diferente, seus olhos eram buracos negros sem fundo, e seu sorriso era grotesco, como uma ferida aberta que nunca cicatrizava. Está na hora de acertar nossa dívida, Lucas, disse o homem, sua voz reverberando pela sala. De repente, Lucas sentiu uma dor indescritível, como se cada pedaço de dinheiro que havia tocado estivesse sendo arrancado diretamente de sua carne. Ele começou a envelhecer diante dos próprios olhos. Seus cabelos ficaram grisalhos, sua pele enrugou, e sua força foi sugada em questão de segundos. Você queria riqueza, Lucas, mas esqueceu que tudo tem um preço, o homem falou novamente. E o preço pelo que você pediu é sua própria vida. Num piscar de olhos, o Senhor das Promessas desapareceu, deixando Lucas caído no chão, uma sombra do homem que era antes. Desde aquele dia, Lucas se tornou irreconhecível. Ele ainda vive na mesma casa, mas está preso a uma vida vazia e cheia de arrependimentos. Quando as pessoas perguntam sobre o que aconteceu com ele, Lucas responde apenas com um olhar distante e uma frase enigmática: o preço de um desejo egoísta é sempre mais alto do que estamos dispostos a pagar. Dizem que, se você ouvir falar do Senhor das Promessas, nunca aceite sua oferta, não importa o quão desesperado esteja. Porque no final, ele sempre volta para cobrar, e o custo será muito mais do que você pode suportar.